ligado ao Centrão também, né? Ele, enfim, é ligado ao Alcolumbre. E olha, quem conseguiu. Teve pedido de prisão, para quem não sabe, teve A pedido de Polícia Federal prisão. A queria Polícia prendê-lo. Federal queria prender hoje. Seria, imagina, um senador sendo preso. Ia ser um escândalo, mas foi negada a prisão por ordem do ministro do STF. Qual deles? André Mendonça, o bolsonarista. Ele é que evitou, portanto, a prisão de Everton Rocha, mas se dependesse da polícia é o que aconteceria, porque ele está ligado ao careca do INSS, o tal do Antônio Camilo Antunes, e teria recebido recursos desviados do INSS, esse daí que aparece na imagem. Portanto, é mais um enrascadíssimo agora. Esse está enrascadíssimo. E aí o governo hoje também teve que fazer demissões dentro do próprio Ministério da Previdência, não sei se esse é o nome, do Ministério da É, Previdência Social, é teve que isso. fazer demissões. E o Lula foi perguntado, foi confrontado nessa entrevista coletiva com uma pergunta que faltava ser feita e que foi feita e que ele respondeu, que era o seguinte: porque a Polícia Federal parece dispor, parece dispor, não, ela dispõe de até áudios, conversas telefônicas entre esse careca do INSS, que seria o chefão dessa máfia que desviou e que roubou dinheiro dos velhinhos, dos aposentados. É, Essas novas provas colhidas pela Polícia Federal, embora elas não sejam conclusivas, mas elas indicam, pelo menos indicam, que é possível, veja, eu estou dizendo com todo cuidado do mundo, é possível que nesse escândalo esteja ou venha estar envolvido o filho do Lula, o Lulinha, que teria, pelo que se depreende do que a Polícia Federal descobriu, teria recebido mesadas desse careca do INSS via uma empresária que também já foi identificada e que também vai ter que se explicar. E aí perguntaram a Lula, vem cá, e essa coisa do Lulinha, se por acaso ele tiver envolvido? Todo mundo ali perguntando, pisando em ovos. O que me dá saudades da Soninha Carneiro, que era repórter da Rádio Jornal do Brasil nos anos 80 e que perguntava as coisas na lata. Eu me lembro dela perguntando para Collor, numa entrevista, presidente da República Collor, todo mundo achando que ele estava magro, em excesso, e ela virou-se para ele e disse: Presidente, o senhor está com AIDS? Isso em cadeia nacional de televisão, entrevista coletiva. Mas, bom, Sim, porra. alguém perguntou a Lula sobre o eventual envolvimento do Lulinha nessa história. Vamos ver o que é Vamos que ele ver. respondeu. O que é que A ele respondeu decisão aí? de apurar esse fato foi do governo. Aí por que que demorou? Demorou porque, como a gente não quer fazer pirotecnia, a gente queria investigar com seriedade. A nossa querida Ministério da Controladoria Geral da União levou praticamente 2 anos fazendo investigação. Porque seria muito fácil você fazer uma denúncia e não apurar. E a operação demorou. E foi nós do governo que tomamos a decisão de comunicar à sociedade brasileira os desfeitos. E é importante lembrar que eu queria que nós convocássemos a CPI. Seria a primeira vez que o governo poderia convocar uma CPI. Aí o pessoal entendeu que não era correto o governo fazer uma CPI e deixou a oposição fazer a CPI. Mas eu achava que, como nós tínhamos descoberto a denúncia, a bandidagem, a corrupção, a roubalheira, a gente tinha que fazer a CPI. Por bem, essa CPI está sendo investigada, sabe? No caso do INSS, nós já devolvemos para 4 milhões de pessoas 2 bilhões e 750 milhões de reais, e todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros e tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas.
Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, é o seguinte, sabe? Não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se apropriar, expropriar o dinheiro do aposentado, com promessas Melhor falsas. resposta. Então, veja, Melhor resposta. eu Ele mandou bem. não sou da Peraí, CPI, vamos ouvir o resto. eu não sou delegado da Polícia Federal e não sou ministro da Suprema Corte. O que eu posso dizer para você é que naquilo que depender da presidência da República, tudo será feito para que a gente dê uma lição a esse país. Eu estou muito leve com relação a essas apurações e eu não sei quem foi hoje, eu não sei quem a Polícia Federal visitou, não sei porque eu tive já algumas reuniões importantes hoje. O que eu sei é o seguinte, quem estiver envolvido vai pagar o preço de estar envolvido com isso. Olha, o Lula foi Ele, esperto. ele não Ele mandou poderia bem. dizer nada diferente. O Agora a gente Bolsonaro precisa. faria, sabe o quê? O Bolsonaro ia mudar o chefe da Polícia Federal, ia demitir o ministro da Justiça, ia aparelhar, se fosse necessário, a Receita Federal. Ele faria de tudo possível, como ele fez. A gente tem aqui um exemplo claro de postura completamente diferente. O Bolsonaro, quando teve o filho envolvido, Flávio Bolsonaro, em rachadinha, ele usou todo o poder dele para aparelhar os órgãos de investigação. Ele não deixou investigarem. O Lula tá aí fazendo o quê? Ele tá mudando a Polícia Federal? Ele tá mudando a superintendência? Ele tá mudando o ministro? Ele tá mudando o exército? Até isso os comandantes do exército o Bolsonaro fez quando queria golpe. Não! Essa resposta do Lula é muito boa para ele. Ele falou, olha, se tiver que pegar meu filho, que pegue. Você vai investigar quem quiser. E ele não sabe o que a polícia está fazendo. Ao contrário do Bolsonaro, que queria saber passo a passo o que estava acontecendo, o Lula não se mete nisso e nem tem que se meter. Não é papel do presidente. Então, sinceramente, o Lula se saiu muito bem e a gente pode contrastar com o que era o bolsonarismo. Aliás, esse contraste com o bolsonarismo é tudo que o Lula quer fazer daqui para frente Claro. e até o final da eleição. Daí porque, claro, ele não vai dizer publicamente, mas ele está adorando essa história dessa candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas como ele está adorando. Porque na eleição passada, que ele ganhou por pouquinho, por quase nada, mas ganhou. O Lula escolheu para ser o principal adversário o Bolsonaro. Claro. Não só porque era quem estava no poder, era o presidente tentando se reeleger, mas porque era o adversário mais conveniente para ele. Ele não ia bater boca com outros nem nada, ele poupava nos debates dos outros candidatos. Ele queria era fazer o corpo a corpo com o Bolsonaro. Fez e se deu bem, embora ter levado um susto ali no segundo turno, mas se deu bem, muito bem. Agora, o melhor dos mundos era o Bolsonaro solto, o Bolsonaro, mas não é impossível, foi condenado, tentou um golpe, tentou dois golpes, não sei o quê, papapá. Então eu acho que o Lula ficou rezando a vida, esse tempo inteiro. Meu Deus, me providencia um outro Bolsonaro, pode ser qualquer um, o Dudu, pode ser a Michele menos, porque a Michele ela se preserva mais, mas o Dudu e o Flávio, olha, cairia do céu, meu Deus. Aí caiu do céu a candidatura do Flávio Bolsonaro. Agora, Ó, já que reta não temos final. mais tempo para nada, aí temos a surpresa, Só antes da surpresa, só Alice. dizer que nessa mesma entrevista o Lula também bateu em quem? Zezé de Camargo. Mandou um recado para as filhas do Silvio. Ah, Disse que é, o que o Zezé é. falou era uma cretinice e que só falou o que disse porque era contra mulheres, não faria o mesmo se fossem homens os filhos do Silvio. Enfim, vamos nessa então para a surpresinha final. De Hein? PSDB, claro, não, bons tempos, quando a polarização era com o PSDB, porque era muito mais civilizado. Tá Tá picotando cortando sua seu áudio, mas fala, joga a Ali. surpresinha, Alice. Vamos nessa, reta final, 30 segundos. Vamos terminar O Guga com a tá doido para surpresa. ir para praia, Tô tá no doido para ir Rio. para No Rio praia. de Janeiro, É, Lígia tá aqui do meu tá lado. doido para ir para praia, Lógico, tô com você. duas crianças aqui dentro do AP, só esperando. Cuidado, hein? Cuidado com a polícia do Castro, hein? Claro.
Opa! Hoje está quente esse programa, hein? Que coisa boa. É só deixar que a gente faz. Bota aí Tarcísio, o Tarcísio, o quê? fingindo que apoia o Flávio. Apoiando Flávio Bolsonaro, Fingindo de agora novo. publicamente, é isso? Claro. Eu já declarei, Bota aí. né? E acho que o Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, não só com a situação, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar com... Quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. Olha, eu acho, senti uma Mas crítica ao ele não Bolsonaro, hein? Senti uma crítica ao não, Bolsonaro. Ele conversa, o pai não conversava, é isso que ele quis dizer, que o filho é mais moderado. nada. Foi ele Eu querendo acho dizer que que o essa filho é mais conversinha moderado que o pai. eu acho que essa conversinha do Tarcísio é o seguinte: ele não poderia, depois de dizer que ele se rendia ao Bolsonaro, que o Bolsonaro era quem ia escolher o candidato, e o Bolsonaro escolheu o Flávio, ele dizer o quê? Ele não podia dizer nada contra. Mas veja que os pontos que ele destaca em relação ao Flávio Bolsonaro, mais moderado, mais centrado e tudo, é tudo o que se dizia, a direita principalmente, o centrão principalmente, se dizia dele mesmo, Tarcísio, do perfil que ele elogia no Flávio, é o Seria ele. perfil dele, o que estava sendo traçado, desenhado para ele como candidato. É Verdade. igualzinho, é Pois é. ainda. Vamos nessa então, Então vai ver, terminamos ele com ainda tem alguma Tarcísio. esperança, vai ver que ele ainda tem Resta alguma uma esperança. O esperança. candidato tem que ser alguém igual a ele. Mas enfim, vamos terminando Amanhã, agora, né? então às 17 estaremos de volta amanhã em todas as redes sociais do Metrópolis, X, YouTube, Spotify e no Insta, os cortes que estão bombando lá no Insta. Até amanhã, então, às 17. Cuidado aí no Rio com o Comando Adeus. Vermelho, por Cuidado com o favor. Cláudio Castro. Salve minhas netas. Até amanhã. Até amanhã. Fome. Deem likes.